Oi, pessoal, vamos começar mais um SupaCast, o melhor podcast de Cuiabá. Sabe por quê? Porque a gente recebe aqui os melhores convidados e eu posso provar, porque hoje eu estou com a linda doutora Nayara Cerutti. Ai, que chique, né? Doutora Nayara Cerutti. Eu já quero perguntar sobre o seu sobrenome, doutora Nayara. Cerutti é da onde? Parece uma coisa internacional. É bem isso. É bem isso? Ah, da onde que é? Meus avós vieram da região de Pádua, da Itália. E aí eles se instalaram aqui no Brasil e fizeram família, constituíram vários negócios, mas vieram da Itália. Que chique, Cerutti, né? Só poderia ser da Itália. Mas, gente, a doutora Nayara, ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque ela está me deixando linda, né? Esse é um dos motivos. E agora vamos apresentar a doutora Nayara primeiro. Quem é você, doutora Nayara? O que você faz que deixa as mulheres bonitas? Como que é isso? Bom, o meu trabalho, né? O meu propósito é de ajudar as pessoas a resgatar a sua autoestima através da sua aparência. Porque já aconteceu comigo de muitas vezes me olhar, não gostar da minha imagem e não ter a confiança necessária para conquistar as coisas que eu precisava. Estar aqui tranquila, me expor na internet, dar entrevistas, palestras. Então, eu precisei corrigir algumas imperfeições, coisas que eu não gostava na minha face, para que hoje eu tivesse a autoestima e a autoconfiança necessária. E por isso, eu proporciono isso para outras pessoas. E há quanto tempo, Nayara, que você já está assim, trabalhando no rosto das mulheres e dos homens também? Eu sou formada há 15 anos, mas eu me dedico exclusivamente há 8 anos apenas com a face e o pescoço. Gente, vocês devem estar pensando, né? Como assim ela é formada há 15 anos, né? Essa menina deve ter o quê? Uns 25, né, Nayara? Mas é sobre isso que é o seu trabalho, né? A naturalidade ao envelhecer, não é isso? Melhorar, rejuvenescer naturalmente ao envelhecer, é isso, né? Você falou algo muito importante, naturalmente, né? Primeiro é gerenciar o envelhecimento, como combater as coisas que fazem a gente envelhecer mais rápido. Então, à medida que a pele vai perdendo o colágeno, a gente repõe. À medida que as rugas vão se aprofundando, a gente ameniza. O lábio vai ficando mais fininho, mais murchinho, a gente repõe um volume adequado. Então, dentro da naturalidade, é possível a gente envelhecer bem. É exatamente isso, é sobre isso. E o mais legal, Nayara, é que... Eu vou chamar ela de Nayara porque a gente já é amigos, tá? Mas assim, você quando te encontrar ela na rua, chama ela de doutora Nayara. Então, Nayara, e é interessante porque as pessoas às vezes esperam aprofundar demais as rugas para poder começar a fazer, né? Só quando incomodar muito. Mas, na verdade, a indicação é quanto antes você fizer, melhor, não é? A gente parte do princípio que, a partir do momento que você se olha no espelho e já começa a ver o sinal, a linha formada, quer dizer que já está prejudicando a pele. Então, a partir desse momento é a hora de você começar a cuidar. E isso, Nayara, é tão legal, sabe por quê? Há anos atrás, eu conversei com você no consultório sobre isso. Anos atrás, eu vi aqueles Dr. Miamis lá, aquelas coisas lá. Há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás. E eu lembro que eles falavam sobre isso. Eles falaram, gente, pode começar já até com os seus 26, 27 anos, porque se você tem a expressãozinha... E eu achava que ele só queria vender o produto. Mas hoje eu vejo que realmente, né, eu deixei para fazer muito tarde. Se eu tivesse começado antes, eu acho que eu teria um resultado melhor, né? Bom, tudo que a gente deixa para depois fica mais difícil de tratar. Por isso, a gente tem que associar mais procedimentos, o que pode tornar o procedimento o valor mais agregado também. Então, por isso que quando a gente começa antes, a gente consegue prevenir e combater o envelhecimento de forma mais previsível e também economizar no futuro. E mais natural também, né, gente? Economizar no futuro, olha aqui. Quem é que não gosta dessa palavra, economizar, né? E a gente começa a envelhecer quando? A partir dos 25 anos, acredita? Olha aí, né? Pior, né? Tanto é que jovem é considerado até 25, né? 25, 30 anos no máximo. Então, até 25 anos, Deus te garante a genética, sua beleza, isso. Depois é por sua conta. Gente, a gente vai falar sobre os procedimentos que a Nayara faz, tá? Mas vamos começar a falar sobre a sua clínica, né? Vamos também falar sobre isso. O que é a Clínica Senses e por que esse nome tão assim... Senses. São Senses, De onde veio o Senses? A gente queria proporcionar uma experiência exclusiva, porque muita gente tem medo de realizar procedimentos estéticos. Então, Senses
a palavra senses significa sentidos. Então, a gente quis proporcionar uma experiência desde o som, que a gente coloca de acordo com a preferência do cliente, desde do cheiro, do ambiente, que traz um aconchego, as luzes, o biscoitinho que a gente prepara, que é uma receita secreta. Todo mundo chega lá, já sabe, já quer o biscoitinho, né? O chazinho, o café. Então, tudo foi preparado para ter essa harmonia, para que a pessoa se sinta bem e consiga realizar o seu procedimento de forma mais confortável, mais tranquila. Gente, interessantíssimo o que a Nayara está falando, porque quando eu fui lá, eu achei diferentíssimo, nunca vi especial, a pesquisa que você faz antes, o cadastro. E lá tá lá, que tipo de música você gosta, qual é a sua banda preferida, olha que legal isso. E na hora que eu entrei, como eu coloquei lá, eu gosto muito de músicas gospel, né? Na hora que eu entrei, que música tava tocando? Né? Músicas, né, de Jesus, eu adorei, Nayara. A gente proporciona uma experiência exclusiva, né, para todo mundo que entra ter essa personalização, tanto no tratamento. Então a pessoa ela entende que ela tem essa personalização desde o momento que ela entra na clínica, e isso se estende quando eu faço um planejamento personalizado da sua face. Maravilhoso. Maravilhoso. Não é aquela padronização da harmonização, é a personalização de procedimento. É você sentar ali na minha cadeira e eu conseguir fazer uma análise individualizada, personalizada, de acordo com o que você precisa e não de acordo com o que a gente aprende muitas vezes no banco como aluno, né? Que é aquela coisa, nesse ponto você coloca tantos ml, nesse ponto você coloca tantos. E aí torna aquela padronização, que é aquela aberração que as pessoas olham na rua e causa estranheza ao se olhar. E às vezes também tudo muito parecido, tudo muito igual, né? Todo mundo com a mesma característica. Então, na Senses, por conta dessa personalização, a gente consegue criar um planejamento personalizado para que ela alcance a sua naturalidade. E, gente, a Senses, ela é maravilhosa. Vou explicar uma das coisas que, né, já que a gente está falando de sentidos. Eu fui lá e ela coloca uma... Como que é aquilo que você coloca para a gente sentir lá nas nossas narinas? Isso, aquilo ali chama sedação consciente. Olha que delícia. É uma tecnologia que a gente adquiriu para os nossos clientes ter maior conforto na hora de realizar um procedimento. Por quê? Eu preciso que o meu paciente esteja completamente confortável para realizar o meu procedimento. Se ele fica fazendo movimentos de mexer a cabeça, isso me atrapalha, porque eu preciso colocar uma quantidade certa de material no local certo. Então, eu preciso que o meu paciente esteja muito confortável para que eu consiga ter a melhor performance, a melhor manobra, entende? Gente, e ela consegue, tá? Ela precisa e ela consegue isso. Você chega lá, você fica tão relaxado que o problema é que o paciente não vai querer sair, né? Verdade. É muito gostoso essa sedação, você fica lá, nossa, delicioso. Mas e a Sensação? O mais legal da sedação é o seguinte, por quê? Em alguns momentos da vida, a gente pode passar por situações que geram trauma, pânico, medo, ansiedade. Então, a sedação, ela vai atuar exatamente nessa parte do cérebro e desativar todo o medo, ansiedade, trauma, pânico, a ponto da pessoa realmente não ficar angustiada ou ansiosa de estar numa cadeira realizando um procedimento. Algum procedimento. Exatamente. E, Nayara, conta pra gente, então, quanto tempo existe a Senses? A Senses foi fundada em setembro de 2018 e a gente conseguiu alavancar muito, a gente cresceu muito rapidamente, foi assim, algo que me surpreendeu muito. De fato, em 4 anos que a gente está no mercado, nós já temos mais de 5 mil faces harmonizadas. Uau! É muita gente que a gente meio cuida. Aí. Tá começando, né? A gente cuida de muita gente e na clínica a gente também ministra cursos, palestras. E é isso, a intenção é crescer cada vez mais. Tá, gente, antes da gente entrar nos procedimentos, que eu sei que é isso que, né, que a maioria aqui está querendo falar, ela falou sobre palestra, e eu preciso falar isso, porque que quesito por currículo maravilhoso. A doutora Nayara foi convidada para estar fazendo uma palestra em Harvard. Conta pra gente como que foi isso. Tem um grupo, né, um grupo muito forte, muito grande aqui no Brasil, que cria congressos em várias partes do mundo. E um desses foi na Universidade de Harvard. O dono, né, desse congresso me fez um convite para que eu pudesse apresentar um caso clínico meu, utilizando apenas 2 produtos desse universo da harmonização facial.
Então eu aceitei o convite, né? Meio que sem pensar muito, porque se a gente pensa muito não vai. É verdade. Aceitei o convite, topei o desafio, fui lá, apresentei o caso ficou assim fantástico. A Mari, assim, tem depoimento dela do quanto o procedimento, a harmonização A Mari mudou. seria a paciente do caso. A pessoa que eu apresentei, eu tenho aqui as fotos do antes e depois dela, depois a gente pode colocar. Sim. E realmente mudou a vida dela. E ela se tornou uma outra pessoa. E a experiência de palestrar numa faculdade como Harvard, quando eu voltei, me trouxe muita credibilidade. Com certeza. Começaram a surgir muitos convites de rádio, televisão, muitas pessoas querendo entender melhor o que é a harmonização facial, porque, de fato, eu fui uma das pioneiras na área aqui no Mato Grosso. É? Gente, ela não é tão nova assim como vocês imaginam. Ela foi uma das pioneiras. E ela tem essa carinha aqui de 25, 24 anos. Eu não vou falar a idade dela. Colágeno, é bem estimulador. Aí, cara. Ela é a melhor propaganda dela mesma. Mas e aí? Então, você foi uma das pioneiras. Isso aqui é a falar e abordar mais o tema da harmonização facial. Então, por isso, a gente acompanhou desde quando começou apenas com um procedimento do Botox e aí a gente vem acompanhando toda essa evolução que a harmonização facial vem conseguindo. Nossa, e é maravilhoso, gente. Doutora Nayara, a gente estava conversando aqui antes, né, sobre quando começou essa questão de Botox. Parece uma coisa nova, mas não é tanto, né? Tem em torno aí de uns 10 anos, quando começou esse movimento de aplicar toxina botulínica nessa parte da odontologia. Da odontologia, isso. Sim. Antigamente, os procedimentos já eram executados por profissionais dermatologistas, médicos. Eram só médicos, né? E alguns cirurgiões, acredito. Só que a parte de preenchimento, né, como o próprio Maurício de Maia, que fez o boom também desse lance da harmonização facial, ele é um médico e ele criou uma filosofia do MD Codes, que muita gente já deve ter ouvido falar. Antigamente, os profissionais colocavam assim 1 ou 2 ml de ácido com muito medo, sabe? Era assim, tudo com muito medo. E aí veio o Dr. Maurício de Maia e falou assim, não, gente, está tudo errado. Para a gente conseguir tirar uma aparência de cansaço, tirar uma aparência de tristeza, trazer alegria, jovialidade, a gente tem que abordar alguns pontos que ele estudou, em que o cérebro sofria essa parte de maior remodelação óssea e perda óssea. E aí isso envolve no mínimo 4 a 5 ml de ácido. Então ele mudou completamente aquela visão de 1 ou 2 para, se você quer ter resultado, a gente tem que colocar maior quantidade, entende? Entendo. E aí entra o dentista, porque o dentista ele entende também toda essa parte, né, da face. Isso que a minha amiga que é dentista, ela fala, Amanda, vocês ficam aí pensando que médico, né, por ser médico, não. Nós, dentistas, nós estudamos a face, né? Toda essa parte aqui melhor do que ninguém. Para você ter uma ideia, Amanda, na faculdade, no primeiro ano, a gente já tem uma matéria que chama anatomia de cabeça e pescoço. Então, no primeiro ano de faculdade, a gente já estuda estritamente essas 2 regiões da face, do corpo. E aí, muitos termos novos, muito termo difícil, eu acreditei que eu ia pegar uma PF. Né? Fiz uma prova. Você, Nayara, você. Acreditei que ia pegar uma PF e estudei, amor, decorei tudo. Tanto é que daí eu consegui tirar a nota máxima. E aí depois disso, eu estudei tanto essa parte de anatomia que eu virei monitora na faculdade. Olha só. Nos próximos 4 anos. Aonde, que faculdade foi essa? Foi na Unic. A Unic? Isso, eu tenho meu certificado de monitora. Bem. Então, para você ver, desde a faculdade a gente já estudava toda a parte óssea, muscular, vascular, só de cabeça e pescoço, entende? Interessante. A medicina tem o seu mérito, é uma profissão linda, mas no quesito de anatomia, eu acredito que a parte da odontologia a gente domina mais, porque a gente foca só nisso, entende? E nós, assim, pacientes, a gente agradece, né? Porque... Coisa que eu acho muito interessante da odontologia, que eu percebo a diferença. Nós somos artistas. Por quê?
A gente tem que desenvolver a habilidade, a destreza manual para fazer um refinamento dentário. Ah, verdade. Então, esse lance do artista, eu percebo que o meu namorado, que é médico, ele já tem uma certa dificuldade, sabe? E nessa coisa assim do lapidar, do refinamento. Sim. Então, assim, é bem diferente, são mundos bem diferentes. Por isso que a odontologia cresceu, assim, alavancou na parte da harmonização. Por quê? Uniu conhecimento anatômico quanto essa parte da artística, que a gente desenvolve muito bem. Casamento E nós somos perfeito. cirurgiões também. Então, assim, uniu perfeitamente tudo que a harmonização facial precisa. Perfeito. E nós, pacientes, a gente agradece, sabe por quê, gente? Quanto mais pessoas fazendo, é melhor, a gente tem mais opções e tudo mais, né? A harmonização democratizou todo mundo se cuidar. Exatamente. Porque antigamente era um mercado muito estrito para quem E tinha muito mais muita caro. condição financeira. Exatamente. Hoje em dia não. Tem vários profissionais que, de acordo com o conselho, que libera cada um, mas democratizou. Porque afinal a gente sabe da importância da aparência hoje em dia, né, Amanda? Muito bom isso, nossa. Então, eu fico assim triste por pessoas que antigamente tinham que se aceitar como eram, se olhar no espelho e não gostar do que via e ter que conviver com isso, entende? É verdade. E através da harmonização facial, a gente elimina praticamente qualquer incômodo, desconforto em uma única sessão, sem dor, a pessoa não precisa parar a vida, sabe? Então, assim, olha que coisa maravilhosa que a gente conquistou através da harmonização facial. Gente, eu costumo dizer que o Botox, ele é vida. Porque, assim, eu tenho muitas rugas na testa. Sou uma pessoa muito expressiva, né? Falo demais. Primeiro que eu falo demais. E aí, mexe muito. Então, assim, eu tenho muitas rugas na testa. Cara, e quando faz o Botox, pra mim é como se fosse, meu Deus, que coisa maravilhosa. Se olhar no espelho, uma testa lisa, né? E ainda com essa sobrancelha alta, assim, de mulher metida. Adoro. Então, eu achei assim, eu acho fantástico isso. E essa arte, vamos falar um pouquinho agora do Botox, então, tá, Nayara? Botox. Então, pode-se começar a fazer com 25 anos. É indicado para todos, desde que tenham, né, as expressões. Como é? Como eu falei, né? Eu sempre indico começar um procedimento a partir do momento que a gente já começa a ver a linha formando. Sim. Porque senão, sinceramente, eu não penso assim que a pessoa tem que gastar para prevenir. A partir do momento que a pele começou... Tem pessoas que não têm movimento, não franze a testa enquanto conversa. Ela tem a testa lisa. Essa pessoa vai gastar Botox comigo? Não, entende? Ela vai ter... Vamos priorizar o dinheiro dela com outra coisa que ela realmente precisa? Exato. Entende? Então, lembra que eu falei da personalização? Sim, isso é importante. A gente tem que olhar a necessidade de cada um. Mas se você se olhar no espelho e já perceber que sem movimento nenhum a sua testa já está marcada, aí é a hora de você começar o Botox. E não tem só o Botox para melhorar a ruga, entende? As pessoas acham que é só o Botox. Não, as coisas evoluíram. Tem milhares de outras técnicas. Na clínica mesmo a gente faz uma que é o maior sucesso, que é o Final Filler Technique. Através dela, é uma combinação de ativos que eu faço o rejuvenescimento das rugas, a suavização das rugas, sem a necessidade de aplicar Botox, entende? Sério? E como que é? Tem muita gente que não gosta do Botox porque acha que tem uma durabilidade curta, pobre, em torno de 4 a 6 meses, entende? Ainda mais quem treina, né? Diz que quem treina acaba mais rápido. Tem um metabolismo mais acelerado e aí acaba... Sou eu. Exatamente. Mas o pessoal que treina geralmente fala para mim que dura em torno de 5 meses, que eu acho um tempo legal. Se for, tá ótimo. Isso. Depois você me dá o seu feedback. Yes. Então, aí tem pessoas que já estão numa fase mais madura, elas falam assim, Nayara, eu não quero ficar tipo, a cada 6 meses aplicando Botox. Então tá, então vamos fazer um trabalho que vai regenerar suas rugas a longo prazo. Entende? Que interessante. E aí ela consegue suavizar as rugas com muita naturalidade, porque cria uma resistência mecânica na pele e aí isso diminui o movimento e a quebra, a formação da ruga na pele. Interessante, a gente vai conversar sobre isso depois, melhor, tá? Mas então, Nayara, então o Botox ele é mais então para rugas? Sim, o Botox, as pessoas perguntam muito no Instagram. Posso aplicar Botox na minha boca? Não. O Botox não tem a ver com boca? Não.
Vamos lá. Inclusive, é algo que eu não recomendo nem aplicar para tratar essas rugas do código de barras, né? Essas Que rugas periorbiculares. Essas aqui. Essas aqui. Isso. Por quê? Né? Em tese, o Botox ele perde o seu efeito de 4 a 6 meses. Mas aconteceu uma situação interessante comigo na clínica. Eu atendi uma cantora. Atendi uma cantora e ela chegou assim, muito preocupada porque ela tinha aplicado a toxina botulínica num outro lugar. Existe uma técnica de eversão dos lábios com 2 pontinhos de Botox aqui no arco do cupido. E ela tinha aplicado e ela perdeu o movimento de dicção, que a gente, né? Porque o Botox, ele paralisa muito, né? Ele paralisa. E ela falou, doutora, eu não tô conseguindo cantar, falar, porque eu preciso da minha dicção completa para conseguir cantar na minha totalidade. E é complicado, porque assim, a gente entra com algumas manobras, né? A gente sabe de alguns protocolos que podem reduzir a durabilidade do Botox, mas mesmo passados 6 meses, ela ainda me relatou que não voltou como era antes. Então, por conta disso, eu decidi não colocar na minha prática. A aplicação era algo que eu já não fazia e depois disso eu já... Nossa, olha como que a experiência, né, te traz esses conhecimentos. Não, com certeza. E aí eu já, quando me perguntam, eu quero melhorar as rugas, né? Porque ruga remete a Botox. Botox, era Exato. isso. Mas não é só o Botox que trata a ruga. Geralmente, na minha conduta clínica, eu aplico Botox aqui, ó. Aqui, testa, lateral dos olhos, carinha de brava, as ruguinhas do nariz e aquele movimento que sempre puxa o cantinho da boca para baixo. E, às vezes, no pescoço, que faz a técnica de Nefertiti, deixa o pescoço muito bonito, né? Alonga, para de puxar os músculos depressores que puxam para baixo, a gente neutraliza essa força. Com Botox aqui? Que interessante. Faz aquele formato de Nefertiti que fica muito bonito. Então, são as regiões que, na minha conduta clínica, que eu aplico Botox. Fora isso, tem outras coisas, né? Tem outras coisas que vão suavizar. Agora, o mais novo são os fios de seda, não precisa mais nem que... O fio, ele é excelente, porque ele vai resgatar aquela gordurinha que caiu, colocar no lugar, e o melhor, ele não volumiza a face, entende? Não é igual um preenchimento de ácido que cria volume, que causa os edemas tardios. Então, o fio, ele vai colocar tudo no lugar sem volumizar a face. Então, as pessoas ainda têm aquele pensamento de fio que ficou lá atrás, que machucava muito, não acompanhava o envelhecimento, o fio não era absorvido. Esquece, mudou, não é mais assim, entende? Hoje em dia os fios, eles são absorvíveis, são inseridos de acordo com o peso, a necessidade de lifting da face, tem estímulo de colágeno, não volumiza a face. Bioestimulador, né? Esse. Exatamente. Então, ele não causa aquele efeito tardio de edema, de várias complicações que muitas vezes o ácido hialurônico dá, entende? Então, dentro nessa evolução da harmonização facial, os fios hoje em dia eles são consagrados como os queridinhos da harmonização. Mas até para essas rugas aqui, os fios, ele... Que interessante. E tem os fios lisos? Os lisos, então? Perfeito. Fios lisos para tratar essas ruguinhas, que você pode usar o melhor corretivo da face da terra, não sai. Você vai rir, ele fica, exatamente. Né? Então, o que eu preciso é flacidez. Se você puxa a pele, ela demora para voltar, tá flácido. Eu não vou fazer isso aqui agora, não. Não vou fazer, não. Vou ficar aqui como tá mesmo, depois, né? Não, depois a gente conversa. E aí? É isso aí. Então, aí tá na hora de melhorar a espessura dérmica dessa pele. Como? Com colágeno. Então, a gente pode colocar colágeno aqui no cantinho da boca, colágeno aqui Por quê? A ruga é uma depressão na pele. A partir do momento que a gente vai dando substrato, ela vai se regenerando e vai criando uma lisura superficial de pele. Entende? Nossa, não, é maravilhoso. Eu entendo que fica bonito, porque a parte técnica, assim, né, de como você está falando, realmente para nós leigos é mais difícil de entender, né? Mas eu entendo que
E confio, é isso. Eu entendo que vai ficar bonita e eu confio. Uma maneira mais simples. A gente vai envelhecendo, as nossas fibras de colágeno vão diminuindo, então a pele vai murchando. Quando a gente vai depositando colágeno, ela vai se regenerando e vai criando esse volume. Sim. Com isso, aquela pele que estava mais murchinha, ela começa a se regenerar e vai ficando mais lisinha por fora. Maravilhoso. Não, mas de tudo que eu já vi, eu acho o colágeno, esse bioestimulador também, acho que é a mesma coisa, não sei. O mais natural. Ele é o mais natural de todos. Tá para mim, Nayara, eu quero escolher apenas um procedimento da harmonização facial. O que eu faço? Eu vou falar, vamos com um bioestimulador de colágeno. Porque com um único produto, Amanda, eu consigo trabalhar o rosto da pessoa inteiro. Olha que inteiro, delícia. daqui até aqui, com um único produto. Entende? Que maravilhoso, né? Um tratamento que tem uma durabilidade de 1 ano e meio, 2 anos de estímulo de colágeno. Olha que coisa boa. E um valor assim, super acessível. Olha que interessante, tá? Olha que interessante. Tá, peraí. Vamos agora falar de um produto, que é o ácido hialurônico, que também foi algo que cresceu muito, tanto para digamos, a boa fama como para a má fama, né? Porque o ácido hialurônico que também deixou muita cara feia aí, né? Mal aplicado. Mas ele também... É que na minha cabeça, quando você falou que ia tratar a ruga da boca, eu achei que fosse o ácido hialurônico, porque eu já vi gente colocando e melhorou. Aí você vem falando que não, que é outra coisa, que são os fios, que são tal. Mas ele também ajuda? Essa região, ele tende a pesar. Ele tende... É assim, Amanda, é complicado, porque assim, cada profissional tem uma conduta. Então, dentro da minha clínica, eu criei protocolos de tudo que, dessa trajetória, da minha experiência, o que eu vi que deu certo, o que eu fiz que não deu certo. Então, hoje em dia, o que eu faço é exatamente aquilo que eu sei que vai dar resultado para o meu paciente e que não vai dar complicação futura. Por quê? Não dá para a gente trabalhar com paciente desconfortável, reclamando. Então, assim, a gente tem que utilizar procedimentos que vão resolver o problema e que não vai dar problema futuro. Mas o ácido você gosta de trabalhar com ele também? O ácido nessa região periorbicular eu não gosto. Mas na boca, para aumentar... Não tem coisa melhor, entende? E uma coisa interessante, tá? Muitas vezes, às vezes a gente está conversando com alguém, a pessoa está falando e a gente está vendo as bolinhas na boca. A gente sabe que ela fez preenchimento, mas o preenchimento ele está visível aos olhos de quem vê, entende? O que aconteceu nessa situação? O que é? Geralmente, o ácido hialurônico ele tem várias reticulações. Então, se o profissional pega uma reticulação que ela é utilizada para empurrar os tecidos e fazer lifting, volumização e coloca esse produto no lábio, ele não vai integrabilizar com os tecidos do lábio. Então, ele vai ficar evidente. Se o profissional coloca o produto num plano errado, uma reticulação errada, o resultado já não fica natural. Então, mas, Nayara, mas quando você coloca o ácido hialurônico na boca aqui, eu tenho a impressão que suaviza essas rugas, essa perto dos lábios. Total. Dá uma suavizada, não dá? Total. Que interessante. Porque na hora que a gente faz o contorno labial, isso. A gente já cria a resistência mecânica, que eu falei, na pele, que diminui esse movimento de contração. E eu vou fazer. Eu vou fazer. E você tem um pouquinho, Nayara, ou não? Na boca? Você tem? Sua boca tá linda. Eu já realizei o print para você ver como que é a questão de saber até que ponto a gente tem que colocar. Porque eu coloquei o preenchimento labial já 2 vezes, chegou numa altura e numa projeção que é adequada para a minha face. Então, a partir disso, eu não preciso mais... Tá vendo como que os procedimentos eles não se perdem totalmente? Eles têm um efeito cumulativo. Muita gente peraí, tá chegando um lanchinho pra você. Bom dia. Ai, tá gente, chegando que um lanchinho. luxo. Ai, então, uma pausa aqui no nosso podcast, porque ela temos não come, né? Aí manda pra nós. Não, mas o pão de queijo eu acho que eu vou dar uma É para aniversariante, gente?
É hoje aniversariante. Você tá esperando, amor? Ih! Esse podcast é maravilhoso. Gente, que delícia. Mas pode pegar o suco. Cadê? Pega um outro copo para ela, para colocar o suco, por favor, Alisson. Obrigada, querido. Muito simpático, bonito. Nós, né? Então, você estava continuando a falar isso. As pessoas falam muitas vezes, eu não vou fazer procedimento porque tem que ficar dando manutenção, tem que ficar refazendo. Opa! Eu acabei de falar para você que eu fiz 2 vezes o preenchimento e que agora eu não preciso preencher mais. Por quê? Você tá falando sério? É sério. Por quê? Não quer dizer que ele vai se manter assim até o final da minha vida, mas que o efeito é acumulativo, Amanda. Que delícia! Eu coloquei o preenchimento, estimulou colágeno, criou uma reestruturação dérmica. Então, eu não preciso ficar toda hora colocando a mesma quantidade de produto para manter aquilo que já é ideal. Entendi. É que eu achava que ela ia diminuindo. Porque a gente vai envelhecendo, vai perdendo tudo, vai perdendo ácido hialurônico, vai perdendo colágeno. Só que quando a gente começa a repor, isso daí a gente dá uma brecada no envelhecimento. Isso é bom. Entende? A gente fala assim, meu filho, vai mais devagar, porque agora eu entrei na parada e eu vou segurar aqui a bronca. É isso que eu tô, entendeu? É disso que eu tô falando, Nayara. Eu quero falar isso pro envelhecimento. E com você. Porque se a gente não faz nada, ele vai de ladeira abaixo, entendeu? Não tem nada segurando. Não tem nada que contribui para a gente ficar jovem. É a força da gravidade que puxa tudo para baixo o tempo inteiro. Eu falei da perda óssea, que o osso vai perdendo, vai se remodelando. E o osso quem dá suporte para todos os tecidos, né? Então não tem nada. É a perda de colágeno, a perda de ácido hialurônico. O que mantém a gente jovem? Nada. Então, a gente tem que, sim, começar com os procedimentos para falar assim, olha, você pode ir, mas até agora você vai mais devagar, porque eu estou aqui segurando. Eu quero ter essa conversinha com o envelhecimento também, eu quero ter esse tete-a-tete com ele. É isso aí. Então, muitas vezes, eu falo muito na clínica, né, gente, para as pessoas que nunca fizeram nada e chega querendo melhorar. Falo assim, é natural que agora a gente vai ter que fazer um aporte maior, um investimento um pouco maior. Por quê? São várias regiões que precisam ser cuidadas. A gente tem 16 áreas estéticas na face. Eita. Entende? Então, é natural que agora, nesse primeiro momento, a gente faça um aporte maior. Porém, não quer dizer que nas próximas sessões a gente vai ter que utilizar a mesma quantidade de produto e nem na mesma velocidade. Porque uma vez que a gente entra com o procedimento, se você tiver com seu corpo bem equilibrado, vitaminas, nutracêuticos, hormônicos, isso vai alavancar o nosso... Uma vida saudável sempre ajuda, né? Uma vida saudável, comer certo, com exercício e uma harmonização, querida, não tem como não. Ingerir a quantidade certa de água, tudo isso contribui para que aquilo que eu fizer na face aumente a durabilidade. Por isso que algumas pessoas o Botox dura mais, outras pessoas o Botox dura menos. Porque também tem a questão hormonal, vitamina, nutracêutico, como que tá essa homeostase do organismo, entende? Então tudo isso é importante, tudo isso contribui também. Gente, eu tô ouvindo coisas aqui que eu nunca ouvi da minha vida. Muito bom, Nayara. Assim, conhecimentos profundos sobre... são coisas assim, tipo, eu sempre ouvi que uma vez que você começa a harmonização, né? Tipo, não, mas você tem que fazer sempre, a cada 3 meses. Agora você já está desmistificando isso. Olha que legal. Sim, por exemplo, porque se a gente entrar... Tem pessoas que não têm filtro, Amanda. Eu tenho pacientes que eu tenho que falar assim, não, não tá na hora. Por quê? Se eu colocar um pouquinho que seja a mais no lugar que ela não precisa, as pessoas vão olhar e vai ter uma estranheza. É horrível, Amanda, você ir conversar com uma pessoa na hora que ela começa a movimentar a face, você vê as coisas repuxando, o produto aparecendo. Nossa, me dá uma angústia. Ou então nada de expressão, né? Nossa, me dá uma angústia. Assim, o que eu converso, o que eu mais tenho medo da harmonização é as pessoas conversarem e não ter... não tem expressão, fica... então, é isso que eu acho mais... É porque a gente tem que colocar o produto e pedir para a pessoa ir conversando. A gente vai pedindo para ela fazer os movimentos ali, simultâneo. Não é aquela coisa assim, engessada. Vai lá, preenche, tá lindo na foto do Instagram, antes e depois. Mas na hora que ela conversa, Exato. Você
vê que eu venho me cuidando, que eu venho combatendo o envelhecimento, mas você ainda consegue ver a naturalidade, mesmo eu já tendo feito botox, estimulador, fio. Olha só, gente, olha o rosto da pessoa e vê que ela já fez tudo isso. Para quem tem medo de fazer e acha que vai ficar exagerado. Até que ponto? Qual é a hora? Entende? Tudo isso, pessoal, faz parte de um bom planejamento. Por isso é importante você escolher bem o profissional que vai gerenciar o seu envelhecimento. Porque, Amanda, se você procura alguém que está pensando só no retorno financeiro, ele vai chegar. Geralmente, quem chega na clínica já está com a parte emocional perturbada. Ela já não está mais conseguindo lidar com a sua aparência. Quem chega para mim já quer assim, doutor, eu quero fazer, resolve aí agora, eu não aguento mais me olhar no espelho, resolve esse nariz horroroso, olha essa ruga, olha essa cara de cansaço, eu não aguento mais. Ela já chega assim, ó, com a parte emocional perturbada, ela quer tudo para ontem, entende? Então, se a pessoa não tem esses valores enraizados de oferecer aquilo que a pessoa precisa e de saber até que ponto entregar, vai causar o exagero. A pessoa só vai, o profissional, no caso, só vai fazer o que a pessoa pede. Porque a gente ali, como empresário, também tem que pagar conta, tem que dar conta de toda a estrutura, tem que pagar os fornecedores que não são baratos. Né? Cada boleto é 50, 60, 70 mil. Uau! Entende? Então para de pedir desconto, gente. Porque os produtos são muito caros, produtos de qualidade. E fica um alerta aqui, tá, gente? Eu sou speaker de uma empresa multinacional, que é a Sinclair. E recentemente eu recebi a visita da distribuidora lá no meu consultório. E eles me falaram que o produto que eu amo trabalhar, o Elancê, já existe até ele falsificado. Existe já toxina botulínica, existe ácido falsificado, bioestimulador falsificado. E eles falsificam até a embalagem. É tudo igual. Tudo igual. E, né, falsifica tudo, parece que é. Então, é a importância de você também chegar no estabelecimento. Se tiver dúvida, tá um valor muito barato, destoando do valor de mercado, desconfia. Mas eu acho interessante isso que você está falando, Nayara, que a gente, como consumidor, paciente, não tem que ter vergonha de perguntar. Por assim, qual que é o produto que você usa? Acho que não tem que ter vergonha de perguntar essas coisas, Pode pedir a nota. Pode. Olha isso, olha, uma médica, uma doutora aqui falando, gente. Pode pedir a nota. Você não tem que ter vergonha, porque já que existem os falsificados, né? E você vai lá e vai estar pagando por isso, olha que legal, Nayara. Você está desmistificando muita coisa aqui. Porque eu tenho amigas que são muito instruídas, têm boa condição financeira, mas às vezes quer economizar com elas mesmas, quer economizar com a questão de saúde. E elas falam assim, Nay, eu fiz Botox, no Botox Day eu paguei R$800 no Botox. Aí, tipo assim, mas não durou muito, durou 2 meses. É uma outra marca, né? Aí, o que eu penso, eu como profissional? Ou tá diluindo muito produto para render para mais pessoas, ou tá usando uma marca assim que já me gera uma certa desconfiança, porque um produto de qualidade, uma toxina de qualidade, a gente paga R$1.300, que dá para no máximo 2 pacientes, entende? No máximo. Como que você consegue vender um tratamento de terço superior que é completo por R$800, né? Então, fica esse alerta sobre a procedência do produto. Porque até a embalagem tá vindo tudo perfeito. Tá sendo, assim, réplica. Gente. Réplica, como que fala lá das bolsas da China? Réplica. É réplica da primeira linha. Eles falam que é primeira linha, né? Que tem a réplica. É réplica de primeira linha. Nossa, primeira linha entre aspas, né? Isso. Então, é muito sério. Porque, assim, pessoal, eu que sou profissional da área de saúde, injetora, eu não tenho coragem de entregar minha face para qualquer pessoa. Eu faço os meus procedimentos. Gente, ela faz dela mesma. Eu faço porque eu tenho medo. Eu sei, a harmonização facial tem riscos. A pessoa pode ficar cega, a pessoa pode induzir um início de necrose. Olha isso. Existem vários riscos. Então, você sair injetando qualquer coisa na sua face, uma pessoa que não domina a anatomia, uma pessoa que não está colocando uma coisa boa no seu organismo, que isso vai te gerar uma inflamação posterior, futura, é muito complicado. Eu quero até entrar num assunto agora, Nayara.
Tá rolando alguns vídeos na internet falando sobre as substâncias de tudo que envolve a harmonização. As substâncias, o ácido hialurônico, que não é tão bom para a pele, estão falando sobre isso. O Botox, né? Que na verdade ele é, como que chama? Botox? Toxina botulínica. Toxina botulínica, exatamente. Então, tá rolando uns vídeos aí na internet, até que é um cara falando sobre essas substâncias, que na verdade elas não fazem bem para o nosso organismo. O que você fala sobre isso? Eu não acredito, porque o ácido hialurônico é uma substância natural do nosso organismo. É ele quem preenche os espaços entre as células. Só que ele, por si só, tem uma vida útil muito pobre. Em torno de 24 horas ele já é consumido. Então, o que as empresas fazem? Eles retiram esse ácido hialurônico de alguns animais, colocam um produto que vai manter essa estabilidade. Estou falando de forma bem grosseira para as pessoas entenderem, tá? Coloca um produto que vai gerar um cross-link das moléculas do ácido e aumentar a sua durabilidade. Entende? O que faz mal do ácido hialurônico, na verdade, não é o ácido hialurônico em si, mas esse cross-link que a gente chama de BDDE. Esse BDDE é o lixo do ácido hialurônico, entende? Então, tem algumas empresas que já, inclusive na Europa, já chegou também no Brasil, produtos de ácido hialurônico 100% livres de BDDE. Porque, como eles são de origem animal, muitas pessoas começam a ter essa reação, alergias a coisas de origem animal. Então, já tem hoje em dia produtos que são ácido hialurônico 100% livres de BDDE. Que não é de origem animal, no caso. Que não é de origem animal, né? Que o BDDE, o cross-link, não é de origem animal. Então, eles são considerados mais seguros ainda, mas mesmo assim, produtos como Restylane, que é mundialmente conhecido, que é excelente, mesmo tendo uma quantidade pequena de BDDE, ainda são produtos assim que passam por um padrão de qualidade. Eu vou falar também da empresa que eu sou speaker, né? Que são os produtos da Perfecta, que são assim géis maravilhosos. Mesmo assim, geralmente causa praticamente quase zero de reações alérgicas, porque são produtos de qualidade. Mas entra a questão da qualidade, né, Amanda? Existem géis e géis no mercado. Então, essa questão... É muito bom a gente pesquisar. Uma coisa interessante também de falar aqui é que muitas pessoas, às vezes, chegam na clínica, né? Ai, doutora, me ofereceram... me ofereceram para fazer um preenchimento que eu não tenho que ficar dando manutenção, ficar de eterno. E aí, esse preenchimento vai ficar como no seu organismo quando você tiver daqui 20 anos? Que é o famoso PMMA. Entende? O PMMA, gente, é um plástico, ele não reabsorve, né? Que é o que o pessoal tá colocando no bumbumzinho da mulherada, né? Que a mulherada exatamente, coloca ali no plano muscular. Não domino, mas sei como faz, né? Mas o PMMA na face. Gente, tem gente que chega na clínica e coloca PMMA na olheira. Aí pede para tirar. Não sai, entendeu? Não tira. Eu não sabia que colocava em face. Opa, PMMA na olheira, nos lábios. Mas você não indica? Eu faço PMMA em pessoas que têm mais de 65 anos. Por quê? O PMMA, ele é um plástico. Então, se a pessoa, gente, é jovem, geralmente quer fazer um laser, quer fazer qualquer procedimento que gera calor na face, ele derrete. Ele derrete e ele fica ali impermeado nos tecidos. Não tem nada que tire, nem se Jesus ir lá tirar, não sai, entendeu? E para tirar, se a pessoa precisar tirar, fica uma depressão, relevo na face, gera deformação. Mas por que os mais idosos? Geralmente as pessoas de mais idade já não fazem esses tratamentos de estímulo de calor, sabe? Elas querem só um lifting, querem só manter a pele mais... Então aí é indicado. Às vezes eu abro uma exceção, né? Mas assim, eu sempre priorizo por produtos que são reabsorvidos, porque a gente vai acompanhar o envelhecimento de cada um. É melhor mesmo. Entende? Né? Exatamente. Às vezes, querendo economizar, você vai gastar mais lá na frente, vai pagar um preço caro. Entende? Mas agora, Nayara, vamos entrar
em algo que eu tenho uma curiosidade, mas um procedimento aí. Lipo de papada. Adora, né? Eu fico pensando, lipo de papada. Cara, isso foi uma revolução na minha cabeça. Como assim? É feito no consultório mesmo, né? É feito. Na verdade, a gente monta um pequeno bloco cirúrgico, né? Para poder. Tem toda a estrutura necessária para realizar o procedimento, tá, gente? Sim. Tem que ter os equipamentos certos, tem que ter o protocolo certo para realizar o procedimento. Não é. Mas anestesia é local. Não é uma clínica que a gente utiliza, que faz procedimentos. A gente tem a parte clínica, mas quando vai realizar a parte cirúrgica, a gente tem toda a estrutura para isso, tá? Por que o protocolo, a gente colocou o protocolo Reduce-Face? É o nome que a gente colocou para emagrecimento facial. Porque aqui em Cuiabá é uma cidade quente, né, Amanda? Opa! E você mesmo já falou para mim que algumas pessoas que você conhece, não sei quem é, tem dificuldade em realizar atividade física. Né? Então, né? Não tem ninguém aqui, né? Não, imagina, meu marido não tá aqui. E aí? Então tem essa dificuldade de realizar atividade física, porque a cidade quente é uma cidade muito convidativa para ir pro barzinho, beber, petisco. Comer, né? Não, porque a gente tem uma das culinárias melhores do Brasil. É daqui de Cuiabá, gente. É daqui. Então a gente tem uma facilidade muito grande de ganhar peso. E uma das coisas que incomodam muito, muito, principalmente depois da pandemia que estourou, essa questão de você ter que fazer a selfie, a videoconferência, se olhar no espelho o tempo inteiro. E a pessoa que tem aquele acúmulo de gordura na região da papada, ela só vê isso, Amanda. É, né? Ela pode ter ruga, ela pode ter tudo. É o que mais incomoda uma pessoa. Papada que dói na alma. Olha isso. É aquela gordura. E aí entra duas vertentes. Aquela pessoa que pensa, eu vou emagrecer, chegar no meu peso ideal, aí depois eu tiro o excesso. E aquela pessoa que fala assim, não, eu vou me libertar disso, isso vai servir como um gatilho para eu emagrecer. Já vou me livrar de um problema rápido, né? Isso. Só que o que acontece? Aquela pessoa que vai esperar emagrecer, ela vai emagrecer, só que a gordura da papada não sai. É localizada. E aqui não tem como fazer exercício. Ela vai diminuir a quantidade, mas vai ficar. Vai ficar pelo menos uma pelezinha. Isso, um papinho, porque a gordura é localizada e ela só sai com intervenção estética. Entende? Aí entra Nayara na parada. Aí entra o protocolo Reduce-Face. Por quê? O que a gente tem para tratar papada hoje em dia, Amanda? Ultraformer, enzimas. E nada disso é lipo ainda. É só para tratar. Só opções, né? São as opções. O pessoal que chega lá para mim já fez tudo isso. Enzima, ultraformer, criolipólise, radiofrequência, já fez de tudo. Você não faz nada disso? Não faço por quê? Porque todo mundo que chega para mim já tentou de tudo, amor. E eu também já realizei esses procedimentos. Melhora, tem uma melhora pouca. Só que lá na clínica a gente parte do pressuposto, se não for para ficar bom, mais ou menos a gente não quer. Entende? Então, você quer resolver a papada, não quer? É isso aqui que eu vou fazer para resolver. Entende? Amanda, não tem nada pior do que... eu falo assim, gente, a minha manicure está comigo há mais de 15 anos. Olha. Né? A Marcinha. Então, eu falo assim, Marcinha, se para fazer uma unha, se a gente não fica satisfeito com uma unha mal feita, bem feita, é verdade. Imagina um procedimento na face. Olha a responsabilidade que a gente tem, Amanda, entende? Então, eu preciso entregar. A pessoa que confia em mim, a sua face, ela quer resultado. Porque ela vai investir ali entre 1.000 a 6, 7 mil reais, mais ou menos, na sua harmonização facial, que é a média de mínimo e máximo que a gente tem na clínica, né? Então, mas ela quer ter um resultado. Com né? certeza. Porque se não é uma coisa assim igual uma unha. Se é uma unha, você já fica mega chateada, a mulher não pintou direito. Verdade. A mulher não lixou direito. Imagine algo que é... Entende? Né? O seu cartão postal. Imagine um procedimento. Então, não dá pra gente ficar gastando dinheiro com coisinhas que vão melhorar mais ou menos. Entende? Concordo. Vai tomar tempo da pessoa, vai tomar dinheiro, vai tomar expectativa. Então, a gente já parte para o que resolve. Então, na clínica, a gente criou o protocolo Reduce-Face,
que a gente remove toda a gordura da região submentoniana, do pescoço, aquela gordura que fica penduradinha aqui, que a gente chama de jaws. Pessoas que têm volume grande na face. Tudo também. isso dá pra fazer lipo? Tudo isso. Que interessante. Né? Mas não é buchectomia. Não. Não tem nada a ver. Não. Às da vezes, face, no caso. Exatamente. Aí eu vou avaliar se a pessoa precisa associar a uma bichectomia ou se uma intervenção minha com instrumentais muito delicados já vai conseguir fazer essa diminuição de volume. A cânula é igual de uma lipo? De barriga? São cânulas desenvolvidas especialmente para a região da face e do pescoço. Mais fininhas. Mais delicadas. Não é aquela cânula. São cânulas desenvolvidas em torno de uma espessura de 1 milímetro, Amanda. Uau! São muito delicadas. E o movimento que é... Por quê? Primeiro, a gente coloca a pessoa na sedação, ela fica completamente relaxada, já está medicada, paramentada, né? E aí depois eu venho e vou colocar uma solução. Essa solução vai criar vai inflar essa gordura, meio que facilitando ela se soltar. Entende? Você está falando solução só de passar? Não, ela é infiltrativa. Ela é infiltrativa. Tá. É realizada uma incisão mínima de torno de 1 a 2 milímetros nessa região aqui. Entendi. Bem por aqui eu coloco toda essa solução. E eu deixo ela agindo em torno de 10 a 15 minutos. E aí ela vai facilitar, soltar essa gordura. Que interessante. Depois disso, que eu venho com essa cânula e eu venho só aspirando com movimentos muito delicados. Então, o paciente ele quase não fica roxo mais. Antigamente, as técnicas foram evoluindo, os instrumentais foram evoluindo. Né? Então, hoje em dia, a pessoa quase não fica roxa, a pessoa não sente dor nenhuma. Olha, nem é durante, importantíssimo isso. Nem durante, nem após. O pós não tem dor? Não tem dor. Mas precisa fazer massagenzinha também depois? O que é o pós do Reduce Face, né? Da liposucção? É utilizar uma faixinha, aquela faixinha mentoneira que vai ajudar no edema, que vai ajudar até mesmo colar a pele, né, que a gente fala, e também sessão de drenagem 1 vez na semana. Lá na clínica a gente tem uma parceira que é sensacional. Desde que eu comecei a enviar os meus pacientes para ela, eu nunca mais tive problema assim, de formação de fibrose, seroma, porque uma boa profissional vai fazer um pós excelente, entende? Deve ser gostoso essa massagenzinha no rosto, né? Gente, e é isso, não precisa parar a vida, pode trabalhar normalmente, só não pode ir para academia durante uma semana. Tá ótimo, uma semana, tá ótimo. Né? O resto tá. E é muito legal, porque eu tenho relatos de pacientes tanto de pessoas muito novas, na faixa etária de 18 anos, que não saía do quarto. Essa menina realmente, acho que eu vou levar a história dela para o resto da minha vida. Ela, menina extremamente inteligente, muito bonita, mas ela odiava a papada. E ela estava entrando em depressão por conta da papada. Ela não saía do quarto. E ela decidiu que ela queria fazer o procedimento comigo. Levou a mãe dela, que virou minha cliente depois. Se ela estiver me assistindo, vai saber quem é. E a gente fez o Reduce Face nela e mudou a vida dela. Ela voltou a sair, ela voltou a estudar. Hoje em dia ela estuda, quase passou agora para medicina. Uau! Entende? Então, assim, mudou a vida dela. E também pessoas de mais idade, com 65 anos, que já tá ficando com aquele gogozinho, né? O procedimento não deixa a flacidez de pele, entendeu? Por conta da manobra da fricção, ele cria um super estímulo de colágeno. Então você não tira a pele, né? Não tira a pele, porque o próprio procedimento já tem uma excelente retração de pele. Entende? Então isso já melhora. Eu tenho fotos, depois se dá pra gente mostrar, é muito legal. Eu sou apaixonada pelo procedimento de emagrecimento facial. Por quê? Querendo ou não, quando a pessoa se olha no espelho, a Amanda gosta do que vê, é conexão direta, sua imagem com o coração. Então, se ela gosta do que vê, ela impacta tudo ao redor.
seus relacionamentos, seu trabalho, o amor próprio. E realmente a pessoa que se vê muito, ela pode estar até acima do peso, mas é aquela coisa, eu tô acima do, mas se eu tiver a barriguinha e o rostinho, você tá. Né? O rostinho tá aqui de boas, né? É isso aí. E quem mais faz? Mulher ou homem? Hoje em dia, as mulheres fazem mais. É, né? Vem crescendo a busca pelos homens. Eu tenho feito ultimamente mais em homens, sabia? Sério? A lipo de papada ou a harmonização no geral? A lipo. A lipo de papada, Ultimamente, meus últimos clientes, eu acabei de perceber que foram mais homens. Mas, em tese, as mulheres, elas fazem mais. Que interessante, hein? Ozonioterapia, doutora Nayara. O que é isso, gente? Parece que é um procedimento que dá para tanta coisa. Então, Amanda, na clínica nós temos o gerador de ozônio, que ele transforma a molécula de oxigênio em O3. E essa molécula ela é bactericida, antimicrobiana, fungicida, tornando o ambiente livre de infecção, facilitando a cicatrização. Muitas vezes a pessoa está com uma região muito inflamada, e ali a gente entra com ozônio. Eu entro muito com ozônio também após os procedimentos cirúrgicos, porque ele vai ajudar na cicatrização. E também o ozônio é utilizado na parte de rejuvenescimento. É isso sabia? que eu quero saber, querida. Era exatamente isso que eu queria saber. E aí? Na parte de rejuvenescimento. Porque ele estimula o colágeno, né? Então, por conta do colágeno, ele pode ser utilizado nessa parte de olheiras, pessoas que têm olheiras muito profundas. Sim. Tem pessoas que não querem aplicar nenhum produto. E aí, o ozônio vem de encontro com essas pessoas que querem uma coisa extremamente natural, sem colocar nenhum produto. Entendi. Conclusão, gente, na Clínica Senses tem tudo que você, né, precisa e quer. E, Nayara, onde que fica a Clínica Senses? Nós ficamos no edifício SB Medical, na sala 708, no 7º andar. Que é ali em Jardim Cuiabá, isso, né? Esse prédio fica bem perto do Círculo Militar, naquele trevo Ótima ali localização, da avenida. Isso, excelente. Excelente Tem localização. estacionamento, é um lugar super seguro. Tá. Sem contar que é linda a clínica, gente. A secretária é maravilhosa, Ana Júlia. Nossa, como que ela me aguenta, gente? Coitada. A secretária é maravilhosa. Tem também funcionário novo lá, né? E também parece que vai... Gente, a Clínica Senses é maravilhosa, sério. A doutora Nayara é maravilhosa. Ela é prova viva do que, né, pode ser feito com você. Eu gostei do seu relato, de te falar que foi o Botox que deixou você corar mais atraente. Aqui a cara de metida, aqui, de sobrancelha alta. Nossa, mas é perfeito isso, porque eu sempre quis ter a sobrancelha bem alta. Olha só que maravilhoso, legal. É maravilhoso. E ser metida é bom, é legal, tal. Mas, Nayara, muito obrigada, tá? Adorei o nosso papo. Vai voltar aqui mais vezes, porque a gente tem muito o que conversar. Porque... Tem muita coisa. Não, porque também esse meio não para, né? A parte de rejuvenescimento está sempre com novidades, né? Das complicações que podem acontecer nos procedimentos, aprofundar um pouco nisso. É verdade, tem muita coisa para falar aí ainda. Então a Nayara vai voltar, gente. A doutora Nayara vai voltar e a gente vai conversar mais. Obrigada, doutora Nayara, por estar aqui com a gente no SupaCast. E, gente, o SupaCast é isso aí mesmo. A gente traz os melhores profissionais, as melhores companhias. É aqui, tá? Muito obrigada pela audiência de vocês. Até já!